Olá, gente, tudo bem? Eu sou o professor Henrique, estou aqui para dar sequência ao nosso curso de gramática. Nós estamos na aula 9, e a aula 9 tem esse título um pouco longo, porque, na verdade, é um bloco de 2 aulas, são as aulas 9 e 10. Mas isso de que nós vamos falar hoje diz respeito à aula 9, então, para orientar seus estudos, sua tarefa mínima, complementar, desafio, tudo vai estar vinculado aqui à aula 9. O título do conjunto de aulas, como você vê aqui, é Artigo, Numeral e Adjetivo no Sintagma Nominal. Na aula que fazemos agora, o nosso foco vai estar nessas 2 classes, no artigo e no numeral. Aula 9. A aula 10 será a aula reservada para o adjetivo, nossa próxima aula. Bom, mas esse termo aqui, sintagma nominal, talvez não seja familiar para muita gente, então convém a gente conversar um pouquinho sobre o que é o sintagma nominal e, na sequência, falamos sobre o artigo. Tá legal? Essa vai ser aqui a sequência da nossa conversa. Bom, para lidar com o sintagma nominal de uma forma contextualizada, porque, afinal de contas, você sabe, as questões de gramática, as questões de língua portuguesa, são questões de leitura, no fim das contas, são questões de entendimento de texto. A gente vai partir aqui dessa charge que está presente no seu material também. Como você pode ver, a charge aqui tem um título, não é? Perfis falsos podem prejudicar o processo eleitoral. E, como é comum desse gênero charge, esse texto vai construir uma crítica. Né? Em um primeiro momento, quando nós lemos aqui perfis falsos, se faz referência, claro, aos perfis virtuais, aos perfis de redes sociais, que, não representando de fato pessoas, sendo ali perfis falsos, podem intervir em favor de um candidato, difamando o outro, etc. e tal. Porém, nessa charge, é outro tipo de perfil falso que se condena. Né? Como você vê aqui, há uma referência ao que seria uma propaganda política, o deputado honesto, ele aqui sorrindo, feliz e tal, mas a imagem dele não é tão coerente com a ideia de honestidade que a propaganda mostraria. A mesma coisa com o senador que pensa no povo, que está aqui, enfim, dentro de um caixa 2, a mesma coisa com o governador probo, quer dizer, honesto, que está aqui com um saco de dinheiro, que coloca a sua honestidade, a sua probidade em xeque, e um homem limpo, que aqui sorri na propaganda, não é tão limpo assim no que seria a sua imagem real. Bom, os perfis falsos, portanto, não seriam aqui nessa charge os perfis de que tanto se fala no mundo digital, mas a distância entre o que o candidato faria de si na propaganda e as suas práticas de fato. Bom, para construir aqui essa crítica, veja que cada um desses perfis foi nomeado de alguma forma. Bom, para tratar do sintagma nominal, a ideia fundamental, a ideia que você precisa guardar para a gente avançar nessa conversa, é a de que o substantivo não nomeia sozinho. A gente já conhece a classe dos substantivos, você sabe que o substantivo, do ponto de vista semântico, é a palavra que dá nome às coisas, dá nome aos seres, aos sentimentos, às ações que os seres praticam e por aí vai. Mas não é correto dizer que sozinho ele desempenha essa função de nomear. Aqui, o deputado honesto é assim nomeado por um sintagma nominal. O que é o sintagma nominal, portanto? É o substantivo e as outras classes que o acompanham. Posso dizer que o deputado honesto tem o substantivo deputado como núcleo, e esse substantivo é acompanhado de um artigo e de um adjetivo. Não é? Aqui, em O Senador que Pensa no Povo, o substantivo também é um núcleo, acompanhado de um artigo e de um termo que vamos estudar um pouco lá adiante, que é a oração adjetiva, que faz a função de adjetivo. Aqui, em perfis falsos, a gente também tem aqui um substantivo e um adjetivo. E esse conjunto, que tem o substantivo como núcleo, é o sintagma nominal. Às vezes ele aparece na sua forma plena, que é o substantivo, um termo que determina, que especifica esse substantivo, e um qualificador, um modificador dele. Outras vezes ele pode aparecer sozinho, inclusive. Né? Se fosse deputado, simplesmente, também haveria um sintagma nominal. Então, quando a gente pensa o substantivo num contexto, o substantivo seguido dos seus termos, quando a gente olha para a estrutura da frase, a gente está aqui no campo do sintagma. Dessa conversa toda, a coisa fundamental de se guardar, de se entender, para que o título da aula, voltando a ele aqui, faça sentido. Que, além do substantivo, existem outras classes de palavras que o rodeiam, e é esse conjunto que vai desempenhar a função de nomear.
Se você quiser pensar um pouquinho mais sobre isso, desenvolver esse raciocínio, essa imagem serve de base para o primeiro exercício. Você pode dar uma pausa aqui nesse vídeo, elaborar, responder o primeiro exercício e depois seguir para a gente falar sobre o artigo, que é o nosso próximo momento aqui nesse vídeo, que é um próximo bloco. Vale dizer que essas questões que vamos ver aqui nessa aula, as questões de aula que estão aí no seu material, têm as suas respostas no Anglobox. Deixei lá na pastinha do Anglobox a resolução de todas as questões para que você possa ver com calma, fazer no seu tempo. Porque nessa situação insólita que estamos aqui, né, nesse contato à distância, mas ainda juntos e ainda presentes de alguma forma, vão surgir novas formas de estudar, certamente. Você já vem lidando com isso, então fica aqui uma dica. Fazer uma pausa no vídeo, fazer o exercício e a gente já continua. Outra dica, se o tema ali, artigo, é um termo com o qual você já tem alguma familiaridade, mesmo que seja pequena, você já estudou o artigo, você lembra da existência dele, que seja, enfim, você pode começar pelo exercício 2, que está aí nessa nossa aula 9, a partir do exercício, identificar o que pode te trazer algum tipo de dúvida e, depois de resolver esse exercício, voltar ao vídeo. Pode ser aqui um momento de pausa. Estou fingindo que é uma pausa. Uma pausa. Você pode fazer uma pausa, resolve o exercício, ele está aí no seu material, e a gente volta ali para falar do artigo. Tá legal? Bom, é lá para o artigo que nós vamos então. Primeira coisa importante para se saber sobre essa classe, primeira coisa importante para se saber sobre o artigo, é a posição que ele ocupa. Ele antecede o substantivo. Ele é uma classe que está sempre vinculada ao substantivo, está sempre relacionada a essa outra. E dá para dizer que o artigo é uma classe de palavras pequena. Estranho pensar nessa categoria em princípio, né? Mas as classes de palavras podem ser divididas assim. Existem classes abertas, existem classes de palavras que podem receber palavras novas. A palavra corona, para dar nome ao vírus, podemos dizer que é um termo novo no nosso uso cotidiano, não é? Mas outras classes não são abertas, outras classes têm um número reduzido de palavras, são classes fechadas, não vão surgir novas palavras daquele grupo. O artigo é assim, o artigo é uma classe fechada. E se a gente quiser reduzir o artigo ao mínimo de palavras possível, é razoável dizer, faz sentido dizer, que essa classe é formada por duas palavras. A gente tem o artigo definido o e o artigo indefinido um. É que existem as variações, né? O o é o masculino singular, a gente também tem os, que é o masculino plural, o a, que é o feminino singular, as, que é o feminino plural, e a mesma coisa com um, uma, uns, umas. Mas, a rigor, vou anotar aqui para a gente não perder isso de vista, quando a gente fala em artigo, a gente fala do definido, e coloco como exemplo aqui o, e a gente fala do indefinido, e coloco como exemplo aqui o artigo indefinido um. Bom, sendo super pragmático, o que a gente precisa resgatar do artigo é aquilo que é importante para a compreensão dos textos, é importante para a leitura e, por consequência, aquilo que aparece nos exames, aquilo que aparece nas provas, porque é nessa perspectiva que os vestibulares vão pedir que você pense sobre o artigo, não é? Para diferenciar o definido do indefinido, tendo, portanto, o texto como ponto de partida, eu vou te convidar a ver aqui comigo um outro texto, a ver comigo aqui uma outra charge. Bom, é uma charge do cartunista Angeli. Aqui o título dela diz Monumento em homenagem ao homem probo. Probo, uma palavra que apareceu no texto anterior, é honesto. Não é? Bom, como você pode ver aqui na imagem, e é fundamental lembrar que a charge é um desses gêneros sincréticos, um gênero multimodal, lida aqui com elementos não verbais e elementos verbais, não é? Bom, analisando os elementos não verbais, imagino que te chame a atenção o local aqui onde está sendo construído esse monumento ao homem honesto, né? Aqui nós temos uma imagem ali de Brasília, né? Você vê aqui dois palácios ali importantes de Brasília, e no imaginário popular, né, não é a primeira ideia que se vem quando se pensa ali no nosso poder, a ideia de probidade. Mas é justamente lá que vai se construir esse monumento, como você vê aqui, grandioso, nós nem vemos, né, o monumento na sua íntegra, em homenagem a esse tal homem probo. Bom, você vê aqui as pessoas trabalhando, você vê aqui, né, umas pessoas dialogando, e esse diálogo é o que está registrado aqui embaixo.
Um dos personagens, esse que está aqui, né, com a mão na boca, diz para o outro: já descobriram o superfaturamento. Para não embargarem a obra, vieram pedir uma cervejinha. O que tudo indica são esses aqui os personagens que descobriram o superfaturamento e que foram ali pedir uma cervejinha. Opa, é aqui ainda, não passamos não. Bom, o que eu quero destacar aqui com você, né? Antes do substantivo, antecedendo o substantivo superfaturamento, nós temos esse artigo o. Porém, antecedendo, vou mudar aqui a cor. Antecedendo o substantivo cervejinha, nós temos aqui o artigo uma. Te peço, num primeiro momento, usando sua experiência de falante da língua portuguesa, sua intuição de falante do português, que você explique a diferença no uso do artigo o em o superfaturamento e do artigo uma em uma cervejinha. Se você quiser pensar um pouco para me elaborar essa resposta, pausa no vídeo, pensa um pouco. Por que aqui se usou o e aqui se usou uma? Perguntando a mesma coisa de outro jeito. Esse personagem aqui, que está escutando a fala do outro, você diria que o superfaturamento seria uma novidade para ele? Ele não sabe de que superfaturamento se trata? Ou não? O superfaturamento aqui para ele é uma informação já conhecida. O uso do artigo definido está associado a isso. O artigo definido antes do substantivo indica que aquele substantivo expressa uma informação que é compartilhada pelos interlocutores. Daqui a pouco eu vou sistematizar isso na lousa, tá bom? Mas só para a gente não perder o raciocínio. Quando se usa o artigo definido, ele indica que aquele substantivo, de alguma maneira, remete a um conhecimento já compartilhado, daí dizer que o artigo definido tem uma função remissiva. Quando esse primeiro diz, já descobriram o superfaturamento, é o superfaturamento que houve nessa obra, é um desvio de recursos no qual os dois certamente estão envolvidos. Porém, esse mesmo personagem introduz uma informação nova, quando ele diz, para não embargarem a obra, vieram pedir uma cervejinha. Esse personagem aqui que ouve, ele sabia do superfaturamento, mas está sabendo agora da descoberta, está sabendo agora que foi flagrado. Uma cervejinha é informação nova, portanto. E porque é uma informação nova, vem o artigo uma. Em linhas gerais, pensando em regularidade, porque na gramática nós estudamos as regularidades, aquilo que se repete, aquilo que é regular na língua. O artigo definido está associado à informação já conhecida, enquanto o artigo indefinido está associado à introdução de informação nova. Vamos pensar nisso um outro exemplo, e aí eu já sistematizo na lousa. Quando você lê um texto que tem uma estrutura semelhante àquela de conto de fadas, sempre começa com era uma vez alguma coisa, era uma vez uma alguma coisa. Sei lá, era uma vez uma cidade. É a primeira vez que eu falei da cidade na história, era uma vez uma cidade. Vou falar da cidade por uma segunda vez na história, você já sabe qual cidade é. Você sabe que é a cidade a que eu me referi no começo da história, e não outra cidade qualquer. Então vem, era uma vez uma cidade, a cidade passava por um problema. Veja que vira a cidade, passava por um problema, é com artigo indefinido, porque é a primeira vez que falamos dele. O problema seria vencido. Veja que quando eu falo do problema pela segunda vez, ele é o problema. Vamos sistematizar isso aqui, então. No caso do artigo definido, ele vai se referir a um substantivo, ele vai se referir a um elemento específico. Né? Era uma vez uma cidade qualquer. A cidade passava por um problema, é a cidade específica de que eu falei. Então, o artigo definido, ele se refere a elemento específico. E, além disso, esse artigo definido se refere a um elemento específico que é conhecido pelo enunciador e pelo enunciatário, que é uma informação compartilhada. Posso dizer que ele, portanto, retoma informação compartilhada pelos interlocutores. E, para fechar, meio que como uma síntese disso, o artigo definido tem função remissiva. Ele remete a algum conhecimento prévio, ele retoma algum conhecimento prévio. Ele é remissivo. Isso
para a coesão textual é muito importante, porque o artigo definido pode ser um recurso para retomar uma informação que já foi mencionada no texto. No artigo indefinido, veja, não é difícil deduzir que ele é uma negação daquele. Não é? Esse in aqui indefinido tem esse valor negativo. Se esse primeiro se refere a um elemento específico, o artigo indefinido refere-se a um elemento genérico. Por que genérico? Porque ele vai aparecer aqui como informação nova nessa relação, nessa comunicação entre os interlocutores. Então, se o definido retoma informação compartilhada, o indefinido introduz informação nova. É o caso aqui da cervejinha, que era uma informação nova que esse enunciador apresentava para esse enunciatário, ao contrário do superfaturamento, que gera informação antiga, que gera informação compartilhada. Se o primeiro é remissivo, esse não é remissivo. Ele não é utilizado para fazer retomadas na superfície do texto. Bom, pensando na distinção básica entre artigo definido e indefinido, são esses os pontos fundamentais, são esses os pontos que estavam em jogo na questão 2, que eu mencionei agora há pouco. Bom, sobre a questão, como lidar com ela? Você já fez a questão, você já chegou aqui à sua reflexão, você já conferiu no gabarito que está lá, no Anglobox, se você acertou a questão, tudo certo, adianta um pouquinho o vídeo, vamos para frente. Você ainda não fez a questão? Recomendo que você pense sozinho sobre ela, então avança o vídeo, senão vou te dar um spoiler e não é a intenção. Eu quero só brevemente justificar a alternativa correta, não vou reler o texto, que você já teve um tempo para isso, e indo aqui para o trecho que está em destaque, vale a pena destacar o seguinte. Num primeiro momento, uma, em organização não governamental, introduz nesse texto informação nova. É a primeira vez que se falava da tal organização, inclusive é o início do texto aqui. Lá adiante, quando se diz o objetivo é medir o grau de felicidade dos usuários da rede social, a rede social já tinha sido mencionada. Porque ela já tinha sido mencionada, esse A faz, então, uma retomada de uma passagem do texto. É por isso que a correta alternativa, que diz que a utilização dos artigos se justifica em razão da introdução de uma informação nova, no primeiro caso, se introduzia aqui uma organização, e da retomada de informação já conhecida, a rede social que já havia sido mencionada no segundo caso. Pessoal, com isso a gente fechou um segundo bloco aqui da nossa conversa. Num primeiro bloco falamos ali sobre sintagma nominal, para dar uma ideia do todo, de que a gente vai falar de artigo, de numeral, de adjetivo, classes que rodeiam o substantivo. Agora, a gente acabou de fechar um bloco em que distinguimos o artigo definido do artigo indefinido. O que a gente faz no bloco seguinte é lidar com outros valores semânticos que o artigo pode assumir. Se você quiser fazer uma pausa entre um bloco e outro, lá no capítulo 5 da tarefa, então estou lá nos exercícios de casa, a questão 7 também lida com esse tema aqui. Dá uma olhada nela, pode ser uma boa. Então, se você quiser fazer isso agora, pausa no vídeo. Daqui a pouco a gente retoma. Então, nesse outro bloco, a gente vai falar agora sobre outros valores semânticos associados ao artigo. Vamos lá? Bom, entre esses outros valores, além dessa diferença do definido, do conhecido e não conhecido, da informação nova e da informação velha, vale a pena observar que o artigo pode servir, em certos contextos, para expressar exclusividade, uma noção que algumas obras, algumas gramáticas, chamam também de notoriedade. Bom, o que seria o artigo de exclusividade? O que seria o artigo de notoriedade? Por exemplo, eu estou aqui fazendo essa gravação, está aqui me acompanhando meu amigo Kaká, né, um companheiro aqui fático, né, eu dialogo com ele, um companheiro aqui, enfim, técnico, um companheiro aqui ético, enfim, né, estamos aqui juntos. E eu posso dizer que o Kaká, que conhecemos de muitos anos, que tem toda uma história aqui no ângulo, etc., é quem norteou como a gente lidar com o tempo, quem orientou sobre como os vídeos devem se organizar. Então, o Kaká não é qualquer um, entendeu? O Kaká é o cara. Quando a gente usa o artigo desse jeito, quando a gente usa o artigo para acentuar que
ali eu não trato de uma pessoa qualquer, mas de uma pessoa notória, de uma pessoa exclusiva, é o tal artigo de notoriedade. Quando se diz que aquele é o momento de se fazer alguma coisa, não é um momento qualquer, quando se usa um artigo definido em construções assim, é esse valor semântico que está em jogo. A gente já viu, embora eu não tenha usado nessa definição, esse artigo de notoriedade lá no comecinho da aula, quando analisamos a charge, né? A charge ali do Renato Machado, falando dos perfis falsos. Observe aqui, né, que na propaganda que o político faria de si próprio, e claro, na propaganda ele construiria uma imagem de si muito mais positiva do que a imagem real, ele não diz que ele é um senador que pensa no povo. Você observou isso? Porque um senador seria um senador como qualquer outro. Para dar a ideia de que ele é único, que outros senadores não pensam no povo tal como ele, que o voto é um só e é nele que você tem que votar, a propaganda usaria o artigo de notoriedade. Esse o de o senador que pensa no povo é semelhante ao o de ele é o cara, ou esse é o momento, e por aí vai. É um valor semântico que vai um pouco para além da noção de ser simplesmente definido. Não é só definido, ele é único. Bom, além disso, o computador está me dando opções aqui que eu desconheço, então eu prefiro não aceitar. Salvar a imagem está sendo projetada? Não, não quero. Ih, travou. Não, pronto. Beleza, resolvemos. Vou para um segundo, tá bom? Além dessa noção de exclusividade e notoriedade, o artigo pode expressar totalidade, e essa noção de totalidade vai ser expressa pelo artigo definido. Quando isso pode acontecer? Imagine que eu dissesse, comentando o último simulado, que os alunos do ângulo gabaritaram a prova de português. Não seria uma verdade, né? Porque a prova de português que a gente faz aqui é uma prova muito exigente. Havia aquela questão 13 sobre paralelismo semântico, que realmente não era uma questão inicialmente para muita gente acertar. Daqui para frente sim, mas ali a gente estava num momento ainda de testes, né? de checagem. Então, se eu disser que os alunos gabaritaram, não é uma verdade, porque se os indicaria a totalidade. Se eu dissesse que os alunos do ângulo estão muito empenhados estudando, a chance de ser verdade é maior, né? Porque estamos aqui juntos. O artigo definido pode fazer isso. Esse artigo definido no plural acaba expressando totalidade. Eu vou te mostrar um exemplo ali na projeção, mas eu já quero adiantar um outro valor semântico e eu mostro os dois no mesmo texto. Além de totalidade, também é possível, por meio do artigo, expressar a noção de generalidade. Isso vai acontecer como um resultado da ausência de artigo. Veja, não seria verdadeiro dizer que os alunos gabaritaram a prova. Mas dizer, alunos gabaritaram a prova de português, é verdade. Possível dizer, genericamente, que alguns alunos fizeram isso. Então, colocar esse artigo definido, os, daria ideia de totalidade. Deixar esse espaço do artigo vazio, sem artigo algum, daria ideia de generalidade. Vamos ver isso aqui em um exemplo. Bom, eu peguei aqui um trecho de uma notícia, o primeiro parágrafo de uma notícia. O título dizia: Governo Federal prevê força policial para cumprir ordens de isolamento e quarentena. É uma notícia do dia 17 de março, então uma notícia recente. E, Cacá, eu não sei se isso vai dar certo, mas eu coloquei aqui um QR Code. Não sei se vai ser possível fazer a leitura dele quem estiver assistindo. Mas o pessoal que está assistindo faz o teste e conta para a gente depois se rolou ou não, tá bom? Se não, se quiser ler a notícia, joga lá no Google também. Não vai ser nada do outro mundo. De todo modo, aqui, o trecho que eu quero destacar dizia assim, lá de Brasília. O governo federal publicou nesta terça, 17, portaria que estabelece as punições, entre outras providências, a quem descumprir ordens médicas e das autoridades sanitárias por conta do novo coronavírus. Nessa passagem aqui, acontece um desses usos em que o artigo definido, um artigo definido no plural, expressa o valor de totalidade. Você consegue identificar onde isso acontece? Vale a pena pausar o vídeo, pensa um pouco sozinho. Qual é o caso em que o artigo definido indica totalidade?
Bom, veja que essa portaria governamental estabelece as punições. Quer dizer, qualquer punição que venha a ser tomada em função de descumprir ordens médicas e das autoridades nesse momento de combate, né, ao coronavírus, as punições todas vão estar determinadas nessa portaria. Então, posso dizer que aqui, esse valor de totalidade é marcado pelo artigo. É diferente do artigo que se usa aqui quando se diz que essas punições serão a quem descumprir ordens médicas. Aqui não há artigo algum. Por quê? Não é necessário descumprir a todas as ordens médicas para ser punido. Qualquer que seja a ordem médica descumprida, considerando aqui essa portaria, vai gerar algum tipo de punição. Então, ordens aqui não tem esse sentido de totalidade. Ordens aqui assumem um sentido mais genérico. Então, a ausência de artigo aqui está associada à generalidade. Gente, com isso, fechamos aqui mais um bloco. Lembrando que, depois de passar pela diferença do artigo definido e artigo indefinido, a gente chegou aqui a outros valores, exclusividade, notoriedade, totalidade e generalidade, que o artigo pode expressar. Nesse finalzinho da nossa conversa, a gente está se encaminhando para o fim, a gente vai tratar do numeral, vai ser o próximo bloco. Antes de passar para ele, porém, para fechar esses outros valores aqui, eu recomendo que você dê uma olhada no seguinte exercício, aí no seu material, essa questão de número 3. Eu vou fazer o seguinte, eu sugiro que você dê uma pausa, faça a questão 3, e na sequência eu quero fazer um breve comentário sobre ela. Fechei esse comentário, a gente vai para o numeral, tá bom? Pense aí sobre o exercício. Voltando da sua pausa, você leu o exercício, você pensou sobre ele. Aqui você vê que é uma tirinha que brinca com a cantiga infantil dos patinhos que foram passear na montanha, da mamãe que gritou quá-quá porque não achou e tal. E, basicamente, o que a questão pediu foi que você analisasse o uso de alguns artigos, né? Merece destaque aqui esse a, de a mamãe chamou o quá-quá-quá-quá. Esse a aqui tem um valor remissivo, mas, veja, não é remissivo porque a palavra mamãe já apareceu no primeiro quadro, né? 5 patinhos foram passear além da montanha para brincar. É remissivo porque a mamãe de que se trata na história só pode ser a mamãe desses patinhos aqui. Então, essa remissão que o artigo definido faz, não é só uma remissão a uma palavra que apareceu no texto, mas pode ser uma remissão a uma ideia que está ali implícita, uma ideia que já foi ali mencionada. Lá adiante, a mamãe perdeu a guarda dos filhos. Esse a de a guarda é parecido com esse a de a mamãe. Né? Uma vez que a história fala de filhos e de mãe, é de se imaginar que a mãe tem, enfim, o direito de ter os cuidados, o direito de ter a guarda desses filhos. E esse os está aqui porque são os filhos que já foram mencionados em sua totalidade. Aqui a gente tem um artigo definido indicando totalidade também. A resposta correta lida com essa ausência de artigo em está presa por negligência. Veja, com a ausência de artigo, negligência ganha um sentido mais geral. E ganhando um sentido mais geral, fica mais perto de uma definição do âmbito jurídico. Pense só, se o texto dissesse a mamãe pato perdeu a guarda dos filhos e está presa pela negligência, se aqui fosse usada a palavra pela, esse a no pela é o artigo a. E aí seria especialmente essa negligência que levou a mãe à prisão. Não seria errado. É verdade que foi por essa negligência específica que isso aconteceu. Mas, para deixar claro que aqui se usa uma definição jurídica, quer dizer, não é essa negligência específica que levaria alguém à prisão, mas a negligência com os filhos, com os incapazes. Para dizer que negligência, em geral, levaria a pessoa a ser presa, é que se opta por deixar vazio esse espaço antes do substantivo. Então, por negligência e abandono de incapaz, a ausência de artigo confere caráter genérico à expressão para remeter ao Código Penal a informação correta. Tudo bem? Fechamos o artigo. Vamos falar um pouquinho sobre o numeral. O numeral encerra a nossa conversa. É o nosso último bloco.
Vou começar essa nossa conversa sobre o numeral com um exercício. Eu peço para que você identifique o numeral nessa frase aqui do dramaturgo Wilson Mizner. Diz assim: quando se rouba de um autor, chama-se plágio. Quando se rouba de muitos, chama-se pesquisa. Qual termo nessa frase é numeral? Não dá para pensar apenas na ideia de quantidade, né, quando se pensa em numeral, porque verdade que muitos aqui indica quantidade, mas essa quantidade não está vinculada a um número específico. O termo numeral está associado à ideia de que nessa classe de palavras vai se fazer uma quantificação exata. Aqui nesse contexto, pela oposição muitos e um, a gente entende que um aqui está indicando quantidade, não é? Quando se rouba de muitos autores, segundo esse dramaturgo, isso é uma pesquisa, é uma ironia que ele faz, né? Mas quando se rouba de apenas um autor, esse um tem aqui um valor quantitativo agora, é que a gente tem um numeral. Partindo disso para uma definição do que é o numeral, de como é essa classe de palavras, a gente pode dizer que o numeral vai se referir a substantivos, vai se referir a esses conceitos, a objetos, indicando uma quantificação exata. Essa ideia de exatidão aqui é importante. Seja no numeral cardinal, como 1, 2, 3, 4, 5, enfim, seja num numeral fracionário, como meio, como um quarto, como metade, seja um numeral multiplicativo, como o dobro, o triplo e por aí vai. Além de quantificação, o numeral pode indicar a ordem, primeiro, segundo, terceiro, aí a gente tem o numeral ordinal. Sobre essa classe, gente, é importante pragmatismo. O que é que podem explorar, o que é que se explora sobre o numeral quando o numeral aparece num exame, quando o numeral aparece em um vestibular? Não são esses nomes cardinal, fracionário, multiplicativo, ordinal. Não é a classificação pela classificação, mas é a correlação entre numeral e efeito de objetividade. O numeral está extremamente ligado ao texto argumentativo. Por quê? Por meio dos números, é possível sustentar valores, sustentar ideias, coisa que, como você sabe, lá das aulas de redação, para um texto dissertativo, é muito importante. Para que a gente veja na prática como isso acontece, eu vou pedir que você dedique aí um tempinho a esse exercício de número 4. Eu vou ler o enunciado com você, que diz assim: renovando o compromisso conhecido como Metas do Milênio, as Nações Unidas estabeleceram objetivos a serem alcançados até 2030. De uma lista de 17 desafios internacionais, a primeira dessas metas do milênio é acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares. Tá? Isso é, então, uma meta lá das Nações Unidas. Tendo isso em conta, leia o fragmento seguinte. O fragmento está aí no seu material, é esse. Vou dar um tempo para que você leia, vou dar um tempo para que você pense sobre as alternativas e eu já comento. Bom, assinalar a alternativa correta, aqui sobre esse fragmento, depende de analisar, sobretudo, essa passagem final aqui. Porque, vamos lembrar, né, a meta do milênio que está aqui sendo discutida é acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares, até 2030. Qual é o cenário hoje, segundo aqui o fragmento? Em 2019, os 1% mais ricos possuíam 44% das riquezas. Esse percentual subiu para 48% em 2014 e pode alcançar 50%. O que essa passagem está mostrando é que, de 2009 para 2014, então aqui não se usam termos vagos, né? Em pouco tempo, rapidamente. Não, você tem um numeral dizendo exatamente quais são os anos, o que indica qual é o período que está em análise. E se mostra que, nesse período, houve um aumento de concentração de riqueza, o que faz com que pareça pouco razoável se imaginar que até 2030 a pobreza será extinta. É por isso que é correta a afirmação que diz que os numerais aqui atuam para contestar a razoabilidade da meta, considerando o progresso da desigualdade. Pessoal, aula 9. A gente passou por artigo. A gente deu mais destaque ao artigo, porque é uma classe de palavras que está mais implicada na construção do sentido e que, por consequência, aparece mais nas provas. A gente, após aprofundar o conhecimento, o entendimento do artigo, fez aqui um breve comentário sobre o numeral, sendo muito pragmático, pensando de fato no que é
preciso guardar dessa classe para as provas. E não podemos perder de vista que falar de numeral, falar de artigo, é falar sobre o substantivo, é falar ainda do sintagma nominal com que a gente começou a nossa conversa. Na aula 10, a gente continua falando de sintagma nominal, mas agora a gente vai para o adjetivo. Fechando a aula 9, você tem exercícios de tarefa que estão indicados no seu material. Importante manter o ritmo de estudos, importante continuar aqui dentro do possível com que dá para manter na normalidade, e seguimos assim, tá bom? Até a próxima, a gente se vê.